2 cidades. Riqueza inimaginável. Maldade indescritível. Eles tinham tudo: terra fértil, celeiros transbordando, 3 colheitas por ano. Mas a abundância sem gratidão se corrompe. Os pobres batiam nas portas e as encontravam fechadas. Estrangeiros que antes encontravam hospitalidade agora encontravam hostilidade. Todo tipo de maldade encontrou um lar dentro daquelas muralhas. E o clamor dos oprimidos chegou aos céus. Então o fogo caiu do céu. Um homem foi arrastado para a segurança. Uma mulher olhou para trás e pagou o preço mais alto. Assista até o final, porque esta não é apenas uma história antiga, é um aviso sobre aonde o conforto sem consciência nos leva. E pode ser a lição mais importante que você ouvirá hoje. Houve um tempo em que todos os povos falavam a mesma língua. Eles se reuniram numa planície e disseram uns aos outros: construamos uma cidade com uma torre que alcance os céus. Façamos um nome para nós mesmos. Mas Deus desceu e viu o orgulho deles. E ele fez algo que nenhum exército poderia fazer. Ele entrou em suas mentes e mudou suas línguas. O homem que assentava tijolos, de repente falou palavras que seu irmão não conseguia entender. Pais chamavam seus filhos e ouviam apenas sons estrangeiros em resposta. O caos varreu o canteiro de obras. Discussões eclodiram. O trabalho parou. Ninguém conseguia se coordenar. Ninguém conseguia liderar. A torre ficou inacabada e a humanidade se dispersou. O que está acontecendo? Não consigo entender ninguém. Minha própria família fala como estrangeiros. Alguns vagaram por semanas, outros por meses. Atravessaram desertos onde o sol rachava seus lábios e esvaziava seus odres de água. Enterraram crianças pelo caminho. Perguntavam-se se algum dia encontrariam um lugar para chamar de lar novamente. Até que um grupo desceu a um vale diferente de tudo que já tinham visto. O Vale do Jordão. Verde, irrigado, vivo. Depois de tanta morte e poeira, parecia o paraíso. Já vagamos tempo suficiente. Aqui, começamos de novo. Eles armaram suas tendas junto à água, plantaram suas primeiras sementes, e a terra devolveu mais do que jamais haviam imaginado. Anos se passaram. Depois, gerações. 5 cidades surgiram da planície: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Cada uma tinha seu próprio rei, cada uma tinha suas próprias muralhas, mas 2 cidades se elevavam acima das demais. Sodoma, governada pelo rei Bera, tornou-se a sede do poder. Seus trabalhadores moldaram milhões de tijolos de barro e os empilharam em muralhas de 5 metros de espessura. Um palácio de 4 andares ergueu-se em seu centro e de seu terraço, Bera olhava para baixo sobre um império. A cidade tinha algo que nenhuma outra podia se gabar: 2 fontes dentro de suas muralhas, uma quente e uma fria, canalizando água diretamente para as casas. Que as outras cidades negociem e cultivem. Sodoma governa. Gomorra, governada pelo rei Birsa, tornou-se o coração do comércio. Seus mercados se estendiam por quarteirões, cheios de mercadores do Egito, Babilônia e além. Caravanas chegavam diariamente carregando especiarias, tecidos e prata. O que Sodoma tinha em poder, Gomorra tinha em riqueza. Toda estrada no vale leva aos meus portões. Toda moeda eventualmente passa pelas minhas mãos. As 3 cidades menores, Admá, Zeboim e Zoar, serviam suas vizinhas maiores. Cultivavam os grãos, criavam o gado. Dependiam da proteção de Sodoma e das rotas comerciais de Gomorra. Juntas, as 5 cidades formaram um reino de abundância, 3 colheitas por ano. Armazéns transbordando. A vida era fácil, talvez fácil demais. A prosperidade tem uma sombra, e ela estava se espalhando pelas cidades da planície. O povo de Sodoma e Gomorra tinha mais comida do que podia comer, mais conforto do que podia desfrutar,
Mas a abundância sem gratidão se torna amarga. O orgulho veio primeiro. Os ricos caminhavam pelas ruas como se tivessem criado as colheitas eles mesmos. Esqueceram que o vale tinha sido um presente. Nós construímos isto. Não devemos nada a ninguém, nem mesmo aos deuses. Então veio a dureza de coração. Os pobres batiam nas portas e as encontravam fechadas. Viúvas imploravam e recebiam silêncio. Estrangeiros que antes encontravam hospitalidade, agora encontravam hostilidade. Por que devemos compartilhar o que é nosso com pessoas que não são dos nossos? Então veio a imoralidade. Os homens abandonaram o caminho natural e perseguiram desejos antinaturais abertamente. O que antes era vergonhoso tornou-se celebrado. O que antes estava escondido era desfilado pelas ruas. Os fortes exploravam os fracos. Os juízes protegiam os culpados. Todo tipo de maldade encontrou um lar dentro daquelas muralhas. Os clamores dos oprimidos subiam do vale, dia após dia, mês após mês. E esses clamores chegaram ao céu. Enquanto as cidades afundavam na maldade, um homem chamado Ló estava prestes a fazer uma escolha que moldaria o resto de sua vida. Ló viajava com seu tio Abraão. Deus havia chamado Abraão para deixar sua terra natal e viajar para uma nova terra, uma terra de promessa. Ló foi junto e Deus abençoou a ambos. Seus rebanhos se multiplicaram, sua riqueza aumentou, seus acampamentos se estendiam mais a cada ano, mas a terra não podia sustentar os dois. Seus pastores brigavam por pastagens e poços. Que não haja conflito entre nós. Toda a terra está diante de você. Escolha para onde irá, e eu ficarei com o que restar. Ló ergueu seus olhos e olhou para o leste. Viu o Vale do Jordão, verde, irrigado, rico. Viu oportunidade. Escolheu-o para si mesmo. Abraão se estabeleceu na região montanhosa perto de Hebrom. Ló armou sua tenda em direção a Sodoma. Ficarei perto da cidade. Perto o suficiente para negociar, longe o suficiente para me manter separado. Mas a proximidade se tornou intimidade. A intimidade se tornou residência. Logo, Ló vivia dentro das muralhas. Então, a guerra veio. 4 reis do Oriente atacaram as cidades da planície e levaram Ló como cativo. Abraão reuniu 318 homens, perseguiu o inimigo e resgatou seu sobrinho. Ló estava livre. Ele poderia ter ficado com Abraão nas colinas. Em vez disso, voltou para Sodoma. A atração do conforto era mais forte do que o aviso do perigo. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda perto dos carvalhos de Manre, quando 3 figuras apareceram no horizonte. Estes não eram viajantes comuns aparecendo em forma humana. Um era o próprio Senhor. Os outros 2 eram anjos. Abraão ainda não entendia quem eles eram, mas correu ao encontro deles, inclinou-se profundamente, implorou que ficassem. Meus senhores, não passem adiante sem parar com seu servo. Deixem-me trazer água para lavar seus pés. Descansem sob esta árvore. Deixem-me preparar comida para vocês. Eles aceitaram. Abraão correu até Sara. Rápido, prepare pão da melhor farinha. Ele correu até o rebanho e selecionou um bezerro tenro. Trouxe coalhada e leite. Ficou por perto enquanto comiam, pronto para servir. Esta era a hospitalidade como Deus pretendia. O oposto de tudo em que Sodoma havia se tornado. Então o Senhor falou: Voltarei a você por esta época no próximo ano, e Sara, sua esposa, terá um filho. Sara, ouvindo de dentro da tenda, riu para si mesma. Um filho? Ela tinha 90 anos. Seu marido tinha quase 100. Impossível. Por que Sara riu? Há algo difícil demais para o Senhor. Então,
Os visitantes se levantaram e olharam em direção ao vale, em direção a Sodoma. O clamor contra Sodoma e Gomorra é grande. O pecado deles é muito grave. Descerei e verei se agiram conforme o clamor que chegou até mim. O coração de Abraão parou. Ló. Os 2 anjos partiram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu de pé diante do Senhor. Sua mente disparou. Ló estava naquela cidade. A esposa de Ló, as filhas de Ló. Destruiria Deus os justos junto com os ímpios? Abraão deu um passo à frente. Seu coração batia forte. Ele estava prestes a fazer algo que nenhum homem jamais havia feito: negociar com o Todo-Poderoso. Destruirás o justo junto com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, irás destruí-la e não a pouparás por causa deles? Longe de ti fazer tal coisa. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei todo o lugar por causa deles. Abraão insistiu mais. E 45? Deus concordou. 40? Concordou. 30? Concordou. Cada vez Abraão esperava a ira. Cada vez recebia misericórdia. Por favor, não te ires, Senhor, mas deixa-me falar mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados lá? Por causa dos 10, não a destruirei. A conversa terminou. O Senhor partiu. Abraão ficou sozinho sob o céu que escurecia. 10 pessoas justas. Certamente havia 10. Só Ló e sua família estariam perto desse número. Certamente a cidade seria poupada. Ele voltou para sua tenda e esperou. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao cair da tarde. Ló estava sentado à porta da cidade, o lugar onde os anciãos se reuniam, onde os negócios eram conduzidos, onde um homem de posição seria visto. Quando Ló viu os visitantes, algo se agitou nele. Talvez tenha reconhecido que não eram homens comuns. Levantou-se imediatamente e inclinou-se com o rosto em direção ao chão. Meus senhores, por favor, venham à casa de seu servo. Lavem seus pés. Passem a noite. Podem levantar-se cedo e seguir seu caminho. Não, passaremos a noite na praça. Ló sabia o que acontecia com estrangeiros que dormiam nas ruas de Sodoma. Insistiu fortemente. Eles concordaram e o seguiram até sua casa. Ele preparou uma refeição. Assou pão sem fermento. Por uma noite, sua casa se tornou uma ilha de hospitalidade em um mar de crueldade. Mas antes de se deitarem para dormir, passos se reuniram do lado de fora. Depois, vozes. Depois, batidas. Os homens de Sodoma cercaram a casa, jovens e velhos, de todas as partes da cidade. Ninguém ficou em casa. Ninguém se opôs. Onde estão os homens que vieram até você esta noite? Traga-os para nós. O que pretendiam era indizível. Ló saiu e fechou a porta atrás de si. Eu vos imploro, meus irmãos, não ajam de forma tão perversa. A turba se voltou contra ele. Afasta-te. Este estrangeiro veio viver entre nós e agora ousa nos julgar? Trataremos você pior do que a eles. Eles pressionaram contra Ló, empurrando em direção à porta, prontos para derrubá-la. Então, os anjos agiram. Estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. De dentro, um clarão de luz brilhante atravessou a entrada. A turba cambaleou para trás, protegendo os olhos. Quando a luz se apagou, vagavam cegamente, incapazes de encontrar sequer a entrada que estavam golpeando momentos antes. A investigação havia terminado. A cidade havia revelado seu coração. Dentro da casa, os anjos se voltaram para Ló. Suas palavras carregavam o peso da finalidade. Você tem mais alguém aqui? Alguém que pertença a você?
tire-os deste lugar. O Senhor nos enviou para destruí-lo. O sangue de Ló gelou. Correu pelas ruas escuras para encontrar seus genros, os homens prometidos para casar com suas filhas. Bateu em suas portas. Disse-lhes que a cidade seria destruída até o amanhecer. Precisavam partir agora. Eles o encararam. Depois riram. Destruída? Olhe ao seu redor, velho. Os muros ainda estão de pé. Os mercados abrirão amanhã. Vá para casa e durma. Ló voltou sozinho. Seu aviso rejeitado. O amanhecer começou a romper. Os anjos se tornaram urgentes. Depressa! Leve sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, ou serão varridos quando a cidade for castigada. Mas Ló hesitou. Então os anjos o agarraram pela mão, a ele, sua esposa e suas 2 filhas, e os arrastaram para fora da cidade. O Senhor foi misericordioso com ele. Uma vez fora das muralhas, os anjos lhes ordenaram: Fujam para salvar suas vidas! Não olhem para trás! Não parem em lugar nenhum na planície! Fujam para as montanhas ou serão destruídos! Mas Ló tinha medo. As montanhas pareciam distantes. Implorou por misericórdia. Por favor, meus senhores. Há uma pequena cidade por perto. Deixem-me fugir para lá. É pequena, deixem-me escapar para lá e minha vida será poupada. O Senhor atendeu seu pedido. A cidade se chamava Zoar, e por amor a Ló, seria poupada. Mesmo no julgamento, a misericórdia abriu espaço. Ló e suas filhas correram em direção a Zoar. O sol se ergueu sobre a terra. Então começou. O Senhor fez chover enxofre ardente do céu, sobre Sodoma, sobre Gomorra. O fogo caiu sobre todas elas de uma só vez. As grandes muralhas desmoronaram. As torres colapsaram. Os palácios onde reis haviam olhado para baixo sobre seu império se tornaram túmulos. O povo que havia zombado dos pobres, abusado do estrangeiro e celebrado a maldade, todos eles pereceram em instantes. Apenas Zoar foi poupada, uma pequena cidade, porque um homem havia pedido misericórdia. Ló continuou correndo. Suas filhas continuaram correndo, mas sua esposa parou. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O comando havia sido claro. Ela não conseguiu obedecê-lo, e isso lhe custou tudo. Ló chegou a Zoar com suas 2 filhas. Atrás deles, o vale que uma vez parecera o jardim do Éden era agora um deserto fumegante. O enxofre envenenou o solo. O sal se espalhou pela terra. Nada cresceria ali novamente. Nem por gerações, nem nunca. Na manhã seguinte, longe na região montanhosa, Abraão levantou cedo. Caminhou até o lugar onde havia estado diante do Senhor. Olhou em direção a Sodoma e Gomorra. Uma fumaça densa subia do vale como fumaça de uma fornalha. As cidades haviam desaparecido, mas Ló estava vivo. A Escritura diz claramente: quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão. Abraão havia orado e Deus havia respondido, não poupando as cidades, mas tirando uma família do fogo. A oração de um homem justo havia alcançado mais longe do que ele sabia. Mas a história deixou lições que ainda falam conosco hoje. As cidades nos ensinam que prosperidade sem gratidão é perigosa. Sodoma e Gomorra tinham tudo: terra fértil, colheitas abundantes, riqueza sem medida, mas esqueceram de onde tudo veio. O orgulho substituiu a gratidão. A compaixão desapareceu. Os pobres se tornaram invisíveis. O estrangeiro se tornou inimigo. A destruição deles não foi repentina. Foi o fim de um longo caminho pavimentado com corações endurecidos e avisos ignorados. O que fazemos com nossas bênçãos revela quem realmente somos. Ló nos ensina o perigo de se deixar levar. Ele nunca planejou morar em Sodoma. Apenas olhou em sua direção. Depois se aproximou. Depois entrou. Cada passo parecia pequeno. Cada concessão parecia razoável. E mesmo quando os anjos lhe disseram para fugir, ele hesitou.
teve que ser arrastado para fora. Sobreviveu, mas perdeu sua esposa, seus genros e tudo o que havia construído. O quanto você se aproximou de algo do qual nunca pretendeu fazer parte. A hora de voltar atrás é antes de precisar ser arrastado para fora. Abraão nos ensina o poder da oração. Quando soube que Sodoma seria julgada, ele deu um passo à frente e falou com Deus, não por si mesmo, mas pelos outros. Sua oração não salvou as cidades, mas salvou Ló. A Escritura diz, quando Deus destruiu as cidades, ele se lembrou de Abraão. Suas orações alcançam mais longe do que você imagina. A sobrevivência de alguém pode depender delas. A esposa de Ló nos ensina o custo de olhar para trás. Ela estava a poucos passos da segurança. Tudo o que precisava fazer era continuar andando, mas seu coração ainda estava na cidade. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Quando Deus nos livra de algo, Ele nos pede que deixemos para trás. Um coração que não consegue soltar o passado nunca entrará plenamente no futuro. Por fim, esta história nos ensina que a misericórdia existe mesmo no julgamento. O fogo caiu, as cidades queimaram, mas os anjos pegaram uma família pela mão e a puxaram para a segurança. Uma pequena cidade foi poupada porque um homem pediu. O julgamento é real, mas a misericórdia também é. E a misericórdia está sempre procurando uma oportunidade para resgatar. Se você está se deixando levar, pare agora. Se você está hesitando, mova-se. Se você continua olhando para trás, solte. E se alguém que você ama está em perigo, ore. A fumaça se dissipou sobre Sodoma, mas as lições permanecem, escritas em sal e cinzas, esperando por qualquer um disposto a aprender.